Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Nós, nesse 30º domingo do tempo comum, temos diante de nós a palavra de Deus que quer nos mostrar mais uma vez a importância da experiência com Deus, com Cristo, porque é Ele que nos dá a plenitude da vida. É Ele que vai nos ajudando a nos libertar das nossas amarras, para vivermos com mais liberdade, principalmente interiormente. É Ele que dá vida, e vida em abundância, mas também é Ele que nos dá a vida eterna. A primeira leitura nos traz a realidade de uma profecia, de que Deus iria libertar o povo ainda lá na Babilônia, mas nos chama a atenção que Deus não somente liberta da escravidão de um lugar, de uma região, de um povo, mas também cura. E vai falar principalmente da cura do cego e do coxo. Nós sempre temos que olhar estas curas, além da questão física, mas da questão espiritual. O cego espiritual é aquele que não consegue enxergar a luz, enxerga apenas a escuridão. Não consegue porque tem dificuldade, ou não consegue, muitas vezes, porque não quer. Nós conhecemos muito bem aquele ditado que diz: o pior cego é o que não quer ver, não é? Então, a cegueira espiritual. E o coxo, aquele que tem dificuldade para andar, portanto, para seguir o caminho, seguir o mestre. Mas, se esta profecia foi dada por Deus, ela se cumpre de fato em Jesus. Papa Francisco nos ensina muito bem que Jesus nos revela a face misericordiosa de Deus, e a segunda leitura nos traz essa realidade. Jesus, o sumo pontífice, ou seja, aquele que está entre nós e o Pai. Então é Ele que nos revela a misericórdia de Deus, o coração cheio de compaixão de Deus para com o seu povo que Ele tanto ama. E isso vai se manifestar, nós vamos ter como grande exemplo no Evangelho de hoje. Isso vai se cumprir no Evangelho de hoje, que não nos mostra apenas a cura de um cego numa determinada época da história, porque fez uma experiência com Jesus, mas é algo que todo ser humano precisa viver, esta experiência da cura da cegueira, a experiência do encontro com Jesus, que nos ama, nos cura e nos ajuda a enxergar a verdade. Todos nós, sem exceção, precisamos viver esta experiência. Então vamos entender este evangelho que é rico de simbolismos. Vamos entender que a cegueira não é somente física,
a cegueira também pode ser espiritual. Vamos entender para que serve este evangelho, o que diz sobre nós, sobre a nossa vida. Para isso eu vou explicar os detalhes dele. Então veja, Jesus está saindo de uma grande cidade, cidade de Jericó, uma cidade importante naquele período, e o evangelho vai dizer, ele está saindo da cidade, ficou ali um tempo, realizou ali muitas coisas, as maravilhas de Deus aconteceram ali, e na porta da cidade, à beira do caminho onde Jesus iria passar, ou seja, à beira da estrada, a estrada que Jesus seguia, estava um cego. Era natural naquele tempo que aqueles que pediam esmolas ficassem ali na entrada da cidade, aonde transitava muita gente, muitas vezes aonde o comércio também acontecia, na entrada da cidade, e o cego estava ali. A cegueira, então, volto a repetir, pode se tratar não somente de física, mas também espiritual. Alguém que não quer enxergar a vontade de Deus. Alguém que, de fato, prefere ficar assim, enxergando apenas a partir da sua vida, dos seus interesses, não quero ver mais nada além disso. Então, ele está sentado. Estar sentado aqui significa estar conformado, estar acomodado àquela vida. Não quero mudar. Mas aquele cego não sabia o caminho, era dependente das pessoas, ao invés de se fazer dependente de Deus. Além disso, o evangelho vai dizer que ele estava sentado à beira do caminho. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, o caminho, inclusive bem no início do ministério público de Jesus, e também depois dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, os seguidores de Jesus, dizia-se que eles estavam vivendo o caminho. O caminho. Então, caminho aqui tem um sentido forte. O evangelista não colocou esta palavra à toa. O cego estava porque não enxergava luz, não enxergava a vontade de Deus, talvez porque não quisesse, falando espiritualmente, não fisicamente, ele estava à beira do caminho, não estava no caminho, estava à beira, não seguia Deus, não seguia a vontade de Deus. Então o que é que vai acontecer? De repente ele escuta falar de Jesus. Desde o momento que Jesus entra na cidade, as pessoas vão atrás de Jesus, com certeza saem falando das coisas que Jesus realizava, e ele percebe, existe algo mais, existe uma outra oportunidade, uma vida diferente, aquilo que eu não consigo enxergar, Jesus pode me revelar, pode me mostrar, algo além do que aquilo que eu acho que é bom para mim. E nós precisamos pensar desta maneira. Isso tocou o coração daquele homem, e o motivou, eu quero fazer esta experiência. Então quando Jesus sai da cidade, ele escuta o barulho da multidão, todos cercando Jesus, e fala, esta é a minha oportunidade. Esta é a minha oportunidade. Então ele começa a gritar, mas não gritar de qualquer maneira, ele professa fé em Jesus, como muitos não professaram. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O título filho de Davi era próprio para quem era o Messias. Então, enquanto muitos achavam que Jesus era apenas um grande mestre, talvez um profeta, este homem professava a fé de que Jesus era aquele que devia vir. Então, com seus lábios, ele já professava fé, no seu coração ele já professava fé, antes de uma atitude, na sua vida também de fé. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Interessante, alguns quiseram calar a sua voz. As barreiras que muitas vezes nos impedem de chegar a Deus, muitas vezes manifestadas por pessoas, tentaram impedi-lo.
Mas ele não desistiu, ele queria aquela experiência, ele se esforçou por aquela experiência e ele gritou mais alto. E Jesus escuta. E Jesus volta sua atenção para aquele homem com todo o amor, com todo o carinho que é próprio de Deus, que nos ama e que cuida de nós, e diz: chamai-o, eu quero ter um momento com ele. Deus faz assim conosco. Deus escuta, por mais que nós às vezes rezemos e parece que não acontece nada, e a gente muitas vezes pensa, não está nos escutando, Deus não me escuta. Não, o Evangelho de hoje está dizendo, meu irmão e minha irmã, Deus te escuta sim. Deus te escuta. Aquele homem deve ter gritado, e talvez ele tenha pensado, não vai me escutar, mas ele não desistiu. E gritou mais alto. Deus nos escuta. Não tenha dúvida sobre esta realidade. E diz: chamai-o. Então apareceram outras pessoas, pessoas que seguiam a Jesus e que faziam questão que todos os outros seguissem. Eles foram até ele, até o cego, e disseram: coragem, levanta-te, ou seja, saia desta vida, saia do seu comodismo, Jesus te chama. E o cego dá um salto para poder mostrar de fato: eu quero mesmo sair desta vida, eu quero fazer a experiência com Jesus. Ele dá um salto e o Evangelho vai dizer: joga de lado o seu manto. O manto, para alguém que não tinha nada, era exatamente tudo que eles tinham para sobreviver. Com o manto, nas noites frias daquela região, ele sobrevivia. Com o manto, nos dias de sol escaldante, ele também se protegia. Aquilo que ele ganhava, seja de alimento, seja de esmola, ele enrolava ali no manto também. Portanto, o manto era tudo o que ele tinha. Jogar de lado o manto significa: eu agora renuncio à vida antiga que eu tenho, porque eu quero fazer uma experiência com Jesus. Veja o ato de fé. Antes mesmo da experiência, ele já renunciou. Eu não quero mais esta vida, eu quero a vida que Jesus pode me dar. E aí, aqueles homens e mulheres próximos a Jesus o levaram no meio da multidão até Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta que nós talvez possamos pensar assim: nossa, mas que pergunta, Jesus? Está na cara. O que queres que eu te faça? Ô Jesus, mas ele é cego, Jesus. É claro que ele quer ser curado. Às vezes nós podemos não entender, mas essa pergunta diz algo mais. Jesus queria tirar do coração deste homem aquilo que era o principal valor, a principal motivação dele. Na semana passada no Evangelho, se vocês se lembram, Tiago e João chegaram para Jesus e falaram: mestre, a gente vai pedir uma coisa, mas a gente quer que você faça isso para nós. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? A motivação deles não era boa. Eles pediram poder. Queremos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. A deste homem, a deste cego, era uma motivação muito mais nobre: eu quero enxergar. Alguém com uma cegueira espiritual que se aproxima de Jesus poderia dizer: eu quero te ver, eu quero ver a verdade, eu quero seguir-te, e por isso eu quero enxergar a luz que vem somente de ti, Jesus. Então ele diz: eu quero enxergar. E Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Ou seja, com a sua fé, você abriu o seu coração, e a minha graça agiu. E a minha graça te curou. Então, a fé de quem se abre, de quem dá passos em direção a Jesus. E vai terminar o Evangelho dizendo: o homem começou a enxergar, e ao enxergar, o que é que vai dizer o Evangelho? Seguiu Jesus pelo
caminho. Olha a palavra caminho aparecendo novamente. Ou seja, se tornou um discípulo de Jesus. É interessante perceber um detalhe. O nome deste homem não aparece aqui. A tradução aqui ela não é a mais correta. Aqui, Bartimeu não é o nome dele. Em hebraico significa filho. Então dizer Bartimeu significa filho de Timeu. Se fosse Bar José, é filho de José. Então, esse homem não tem nome. Esse homem pode ser, esse ser humano pode ser qualquer um de nós. Coloque seu nome. É Carlos, é André, é Tiago, é João. Somos nós. Porque nós precisamos fazer a experiência. Porque muitas e muitas vezes, o que é que vai acontecer? Nós não queremos enxergar. Às vezes nós queremos enxergar apenas o que nos convém. Eu não vou, a palavra de Deus inteira não, só algumas coisas. Não, eu vou participar da missa, está ótimo. Fazer o bem, a caridade, seguir a palavra de Deus, não, isso não. Nós nos tornamos cômodos, nós nos acomodamos como esse cego. Ficamos sentados à beira do caminho. Muitas e muitas vezes nós estamos sentados à beira do caminho. Não estamos seguindo Jesus como discípulos, discípulas do Senhor. Então nós precisamos nos perguntar. Nós precisamos fazer a experiência que o Senhor quer nos dar. Ele quer fazer a experiência conosco. Então, nós escutamos tanto falar de Jesus, mas será que o conhecemos? Será que nos aproximamos? Será que nos esforçamos? Será que estamos dispostos a viver uma nova vida, a fazer a experiência deste mergulho, acreditando, tendo fé, que a vida com Ele é diferente? O Senhor nos chama a fazer esta experiência, a deixar aquilo que hoje nos atrapalha de ser mais dele, a enxergar de verdade o que é bom, e não a enxergar apenas o que nós queremos. O Senhor quer nos curar da nossa cegueira espiritual, meu irmão e minha irmã, mas depende de cada um de nós, a abertura, a fé, e o esforço, de falar com Ele, de ir ao encontro dEle. Esta palavra é para nós, coragem, levanta-te, ou seja, saia do seu comodismo. Jesus te chama, é para nós, Nós temos a oportunidade de fazer uma experiência profunda com Ele, mas para isso nós temos que querer, inclusive estar dispostos a renunciar a uma vida sem Deus, a uma vida pela metade. Não é que você vai deixar de viver o que você tem que viver, mas você vai viver tudo de uma maneira diferente, viver em Deus. Então somos chamados a fazer a mesma experiência com o amor de Deus, experiência que nos dá plenitude de vida, como este cego fez. E por fim, também somos chamados, estamos hoje no Dia Mundial das Missões, somos chamados a ser como aqueles homens e mulheres que se aproximaram do cego e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Ou seja, somos chamados a levar as pessoas a fazer uma experiência com Cristo. Com certeza o cego pulou, se levantou, eles tiveram que pegá-lo pela mão e fazê-lo andar, o conduzir no meio da multidão até chegar a Jesus. Foram missionários que foram atrás daqueles que precisavam de Jesus. No Dia Mundial das Missões, precisamos também reforçar a nossa consciência de que esta palavra, coragem, levanta-te, Jesus te chama, é para nós e para todas as pessoas deste mundo.
para todos os filhos e filhas de Deus. Que possamos ter coragem de fazer a experiência, de levar os outros também a fazer esta mesma experiência. E aí sim, com certeza, nós iremos, junto com o salmista, dizer: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.